tudo bem? Hoje eu vou falar sobre aquele que é considerado o parque mais adulto da Disney. Eu vou falar sobre o Epcot. Antes de tudo, Epcot é uma palavra estranha, porque na verdade é uma sigla. Epcot significa Experimental Prototype Community of Tomorrow, ou Comunidade Experimental do Amanhã, que era mais ou menos isso que o Walt queria quando pensou no Epcot. Ele pensou numa cidade planejada onde morariam cerca de 20 mil pessoas. E lá elas viveriam normalmente, com escolas, transporte, comércio e tudo que uma cidade precisa para funcionar. Essa cidade seria um lugar importante para o teste de novas tecnologias e para o desenvolvimento de novas comunicações, para empresas testarem novos produtos, e assim eles poderiam servir como amostragem para o resto do mundo, para saber se valia a pena investir ou não. Com a morte do Walt Disney, a companhia desistiu da ideia de tocar esse projeto para frente sem a intervenção e a guia do seu diretor e, portanto, ficou naquela dúvida: o que a gente faz com esse parque? Ele vai falar sobre tecnologia ou sobre cultura e humanidade? Foi a fusão das duas ideias que deu origem ao Epcot como nós conhecemos. Hoje, ele é um parque que fala de tecnologia e de cultura, de história, de ser humano. Inaugurado em 1º de outubro de 1982, ele é 2 vezes maior que o Magic Kingdom e ocupa o 5º lugar no ranking de parque mais visitado do mundo. O Epcot levou 3 anos para ser construído e custou mais de $1 bilhão. É isso mesmo. Bilhão. Desde que ele abriu, o parque é dividido em 2 partes, para representar essa dualidade que ele tem. A gente tem o Future World, que é a parte que cuida de ciência e tecnologia, e a gente tem o World Showcase, que é a parte que cuida de cultura e humanidades. O Future World é a entrada do parque, sabe? Quando você chega no Epcot, a primeira coisa que você vê é aquela bola enorme de ferro. Pois bem, aquilo ali não é só o símbolo do parque, como também é uma atração muito especial chamada Spaceship Earth. Lá dentro você vai fazer uma viagem pela história do mundo e das comunicações e, por que não, sonhar um pouquinho sobre como o futuro vai ser com essas novas tecnologias todas. A Spaceship Earth ocupa apenas um dos pavilhões do Future World e em cada pavilhão tem atrações e restaurantes e coisas diferentes. O lugar abriga atrações clássicas como Soarin' Over California, que foi um presente que a Disneyland deu para Disney World, que consiste basicamente no IMAX turbinado que te leva num voo sobre a Califórnia, como se você estivesse num asa delta, sabe? Só que ele tem cheiro e vento e água e coisas para você sentir enquanto você está fazendo essa viagem. Outra atração muito legal é o Mission Space. A Mission Space é uma atração de simulação de viagem espacial, onde você vai fazer parte de uma missão que vai até Marte. Então você vai entrar numa câmera junto com a sua equipe, apertar o botãozinho, e essa missão pode falhar, tá bom? Que isso fique bem claro. E essa atração é muito legal porque usa a tecnologia para te fazer sentir como se você fosse um astronauta de verdade. O melhor de tudo é que todo o equipamento foi desenvolvido junto com a NASA, então realmente é algo parecido, ou pelo menos lembra o que os astronautas passam quando eles vão para o espaço. Uma curiosidade sobre essa atração é que ela fazia tantas pessoas enjoarem que eles acabaram desenvolvendo dentro da mesma atração um modo mais leve, digamos assim. Então, quando você for lá, dependendo do quanto você enjoa ou não, você pode escolher um modo mais tranquilinho e um modo original, mais pesado. E é isso aí.
Mais uma atração imperdível do Future World é o Test Track, que hoje é basicamente uma atração interativa onde você vai desenvolver o seu próprio carro e depois testá-lo numa pista de corrida de verdade, vendo como é que ele funciona, e no final você vai ter um ranking para saber se o seu carro foi bem ou não. E é muito divertido. Tem mais algumas atrações dentro do Future World. Elas são atrações primeiramente educativas. É legal você ir para conhecer se você quiser, lógico, mas sobre elas dá uma pesquisada. Eu falei aqui só das mais famosas, que provavelmente você já ouviu falar, ou até mesmo já foi em algumas dessas que eu mencionei. Restaurantes do Future World. Lá tem alguns restaurantes bem consagrados, especialmente o Sunshine Seasons. Ele é um restaurante muito famoso e que as pessoas gostam muito. Apesar de ser quick service, ou seja, você vai até o balcão, pede a sua comida, pega a sua bandejinha, leva para a mesa e come, ele é considerado o melhor quick service de todo o Walt Disney World. Então, se você estiver economizando ou se você quiser uma refeição rápida, vale super a pena passar por lá, além do que o espaço para sentar é gigante, então nunca vai faltar lugar. Você também tem algumas outras opções, que são tipo o Electrical Umbrella, ou se você quiser experimentar um table service, um legítimo buffet americano, vá até o The Garden Grill, onde você vai poder ter uma refeição com os personagens e experimentar uma cozinha americana de fazenda legítima e maravilhosa. Agora a gente vai falar de World Showcase. É um local que fica em torno de um lago artificial, abrigando 11 pavilhões de países distintos, que mostra pra gente uma pequena volta ao mundo e como o mundo é um lugar grande, multicultural e complexo. Os países que estão no World Showcase são México, Noruega, China, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Japão, Marrocos, França, Reino Unido e Canadá. Desses países todos, apenas 2 não estavam lá no dia da inauguração e foram adicionados depois, e esses foram Marrocos e Noruega. Esse display do mundo, essa pequena amostra que a gente tem lá no Epcot, conta com arquitetura, shows, atrações, lojas, produtos, personagens e tudo que você possa imaginar, tipo, inclusive nos mínimos detalhes, tipo plantas típicas de cada lugar. Para tornar a experiência ainda mais autêntica, a Disney desenvolveu o Cultural Representative Program, que é um programa de intercâmbio que abriga, né, as pessoas que vão lá para trabalhar nesses países. Então, acredite se quiser, todo mundo que trabalha em cada um dos países do World Showcase, seja artista, seja no quiosque, seja na loja, seja o chefe do restaurante, eles são todos de origem daquele país. Se você quiser falar com eles na língua nativa de cada país, inclusive, você pode e é encorajado a fazer isso. E isso é muito bacana e adiciona a experiência. Você se sente realmente imerso naquele lugar e parece que você fez uma viagem maravilhosa ao redor do mundo, que só levou algumas passadas, o que é ainda mais genial. Outro aspecto onde o Epcot vence é na quantidade e na qualidade das bebidas alcoólicas, isso mesmo. O Epcot é disparado o parque onde você vai encontrar mais disponibilidade e opções de bebidas alcoólicas. Vale dizer que nos Estados Unidos isso só acontece para maiores de 21 anos. E você vai encontrar bebidas típicas e drinks típicos de cada lugar. Então é mais uma coisa para adicionar essa experiência e mais um motivo pelo qual o Epcot é tão considerado um parque mais voltado para adultos. Para mim, o Epcot tem muito dessa atmosfera, assim, um pouco mais adulta, até porque ele não tem tantas atrações quanto os outros parques. Então ele tem essa vibe meio contemplativa, assim, de você passear pelos países, tirar muitas fotos, curtir os produtos diferentes, as coisinhas diferentes que tem pra você comer, pra você beber, experimentar.
Então eu acho que ele tem muito desse lado, assim, que se você é mais velho, eu tenho a impressão de que você vai curtir um pouquinho mais. O grande show de encerramento do Epcot é o Illuminations, Reflections of Earth. E é um show que contempla principalmente a luz e a música, onde a gente vai ver um pouco da história da humanidade e da nossa cultura e das pessoas, mesclados com uma música linda, emocionante e fogos, e é incrível mesmo. Ele acontece ali no meio do lago artificial, então desde que você consiga ver o lago, você tá num lugar bom para assistir. Então toda a volta ali do World Showcase é um ótimo lugar para assistir o Illuminations. Ele acontece logo quando o parque está perto de fechar à noite, então não deixe de ficar até o final para conferir. Eu acho que eu posso dizer que o Epcot é o parque que tem mais eventos disparado, assim. Ele tem 3 grandes eventos ao longo do ano que já são famosos, que é o Flower and Garden Festival, o Festival da Primavera, onde você vai ver aquelas esculturas de personagens feitas de flores e plantas, e vai ter o cardápio especial com algumas comidinhas novas, especiais só para essa época, além de, claro, poder comprar algumas coisas de alguns artesãos que a Disney seleciona. Então é bem bacana e ocorre durante a primavera. Depois você vai ter o Food and Wine Festival. O Festival da Comida e do Vinho é o festival de outono do Epcot e ele contempla culinária e vinho. Então você vai ter oficinas de culinária, experiências especiais de gastronomia e um monte de coisas incríveis para você fazer, contemplando toda essa variedade de cozinha que tem no Epcot, graças a todos esses países e tal e tudo mais. Por último, a gente tem o Holidays Around the World, que acontece no final do ano, e você vai ver um pouquinho de como é as festas de final de ano em cada um desses países específicos. Então você vai conhecer a história do Papai Noel e ver como é que as tradições acontecem nesses países, e é muito legal. Esses eventos são gratuitos, tá? É claro que algumas experiências VIP e coisas e as comidas e tal vão ser sempre pagas, mas de resto é só uma questão de você estar lá para ver na época que os eventos estão acontecendo. Se você se interessa por algum deles, checa o calendário da Disney. Eles sempre deixam uma janela bem grande para que as pessoas possam ir ver os eventos. Então começa antes da época, termina um pouco depois, e vale a pena. Pode adicionar um elemento bem diferente e muito bom à sua viagem. Algumas dicas que eu posso dar sobre o Epcot são: não deixe de ir a um dos restaurantes no Future World, de preferência um table service. Escolha um país que tem uma culinária que você goste muito e vá no restaurante desse país que você escolheu. São muitas opções. Quase todos os países, eu acho que todos os países têm um table service, que é com garçom, você senta, dá um tempo, pede um vinho e tal. Eu acho que é realmente muito interessante você ter essa experiência. Outra dica é: vá com um sapato bem confortável, porque o parque é grande, então você vai andar demais. Mesmo. Eu acho que o Epcot é um dos parques que você mais anda. A minha última dica é: o Epcot é um parque que, se você se organizar, você não precisa chegar logo quando ele abrir. Dá pra você fazer o movimento contrário das pessoas, que é assim: normalmente as pessoas vão no Future World primeiro, até porque ele abre mais cedo. O World Showcase ele só abre lá para as 11 horas. Então, se você organizar os seus Fast Passes e o seu tempo, você pode chegar no parque um pouco mais tarde, dormir um pouco mais, ir no Future World, almoçar por lá, dar uma volta, e no final da tarde, quase à noite, você pega os seus Fast Passes que estavam reservados e vai para as atrações lá no Future World, que eu garanto que vão estar bem mais vazias do que de manhã cedo. E aí, no final, você pega suas coisas, vai para perto do lago e vai assistir o Illuminations, o encerramento perfeito para uma noite incrível num parque
inesquecível. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de passear comigo e conhecer um pouquinho mais sobre o Epcot. É claro que depois vão ter mais vídeos sobre atrações e dicas de restaurantes. Vocês sabem que essa é a minha série, contando um pouquinho da história e dos principais detalhes de cada parque. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder nenhum dos vídeos. Toda semana tem vídeo novo. Qualquer dúvida, sugestão ou alguma coisa que você tenha a dizer, deixe o seu comentário aqui embaixo que a gente se fala. E é isso. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Bam bam, on ça se base sur mon lit à bouffer ça non.